Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Está proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estados de futebol do Rio Grande do Sul. A lei estadual foi sancionada neste mês e os clubes têm prazo de 1 ano para se adaptarem às novas regras. A medida contribuirá para a redução da violência nos estádios de futebol? O certo é que a sociedade está cansada de assistir confrontos entre torcedores que não se intimidam nem com a ação policial. Muitos desses episódios acabam até em mortes. Para falar sobre o assunto está conosco o promotor de justiça Renoir Cunha, que atua na especializada de defesa dos direitos humanos e representa o Ministério Público Gaúcho no grupo de trabalho formado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça e a CBF, que discutem o tema em nível nacional. Dr. Renoir, é um prazer tê-lo aqui conosco. Lhe pergunto, após essa proibição, com a lei, qual é a sua expectativa agora? Nós temos uma identificação muito grande com essa questão da proibição da venda e de consumo de bebidas alcoólicas. Isso não é algo que é fruto de um sentimento muito recente ou superficial. Isso é algo amadurecido no curso destes vários anos em que sofremos a atuação para minimizar os atos de violência nos estádios de futebol. Essa atuação do Rio Grande do Sul, ela remonta ao ano de 2000, 2001. Ela passou por diversas fases, mas desde o início, nosso contato profundo com quem realmente trata dessas questões, né? Quer seja com audiências diretamente com presidentes de torcidas organizadas, quer seja com reuniões antes de cada clássico Grenal ou outros jogos de importância e de risco, em que nos dirigimos aos batalhões da Brigada Militar para reuniões junto com empresas de ônibus, junto com empresas de trem, junto com fiscais de trânsito, enfim, todo aquele aparato enorme que precede um jogo para o planejamento de segurança. Nós sempre ouvimos o pedido de atenção, quase o pedido de socorro destas autoridades que viam na questão do consumo de álcool um grande ponto de minimizar essas questões de violência nos estádios de futebol. Então, pelo que o senhor está dizendo, esta luta é uma luta constante já do Ministério Público Gaúcho. Nós, inclusive, lá em 2003, conseguimos lograr êxito em firmar um termo de compromisso de ajustamento com os clubes de futebol, com esses diversos atores que eu já citei, o Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança, a Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim, com uma série de medidas, mais de 30 medidas. Medidas que ficaram conhecidas, medidas de impacto, de alto custo, inclusive, houve muita resistência em função das dificuldades de implementar, como as câmeras de vigilância, que sequer eram exigidas por lei naquela época, porque ainda não tínhamos o Estatuto do Torcedor, que após foi editado e aí sim obrigou também a essa medida, mas antes mesmo nós já obrigamos aqui no Rio Grande do Sul, via Ministério Público, a implementação dessas medidas, e uma delas, que já era alinhavada desde aquela época, era a proibição do comércio e consumo de bebidas alcoólicas, e a proibição era tanto no interior dos estádios como nas cercanias, 1000 metros ao redor, 3 horas antes, 2 horas depois. Essa cláusula, ela acabou sendo uma das mais polêmicas. Mais adiante, outra cláusula se tornou também bastante discutida, que era da questão da torcida, da suspensão de torcida, que na época nós denominávamos, não tão felizmente, de torcida única, que a medida é antipática de qualquer maneira, mas o nome eu acho que foi ainda menos feliz, mas eu destacaria como sendo as duas que realmente nós não conseguimos firmar através de termos de ajustamento e entendíamos que o mais apropriado seria que, não sendo
por força de termo de ajustamento, que viesse através de legislação. Então, desde o ano de 2003, nós encaminhamos, estou com uma cópia do ofício aqui, humildemente, para que fosse submetido ao Poder Legislativo, né, essa preocupação da promotoria, alicerçada, claro, em dados técnicos e em fundamentação suficiente, no sentido de legislar a respeito da proibição. E então recebemos com extrema felicidade e temos certeza de que vai ser um elemento positivo. É claro que, assim como me perguntaram em diversas outras oportunidades, porque nesse caminho nós tivemos, com certeza, momentos antes das medidas serem executadas e mesmo após a execução de várias medidas, e infelizmente incidentes de violência. E isso é algo que obviamente a Promotoria de Justiça não é ingênua para afirmar que qualquer uma das medidas por si só, ou até mesmo no conjunto, é milagrosa ao ponto de garantir 100% de que não teremos mais nenhum ato de violência. Não se trata disso. Até porque insegurança, pública ou privada, insegurança não é uma medida. É como a teoria do caos, que já se escreve a respeito, no sentido de que é um conjunto de fatores ou um conjunto de falhas é que leva a uma catástrofe. Da mesma forma, o sucesso de segurança de determinada situação, ela se dá pelo conjunto de regras bem aplicada, com o mínimo de falhas possível. Isso traz a menor possibilidade de um incidente. Então, nesse sentido, cada uma daquelas medidas, umas com maior visibilidade, com maior impacto, outras nem tanto, mas é o conjunto delas é que traz um sistema forte de segurança que previne, até certo ponto, novos episódios de violência. Quer dizer que, por hora, então, só as câmeras de vídeo. No início, o senhor tentou ainda a proibição de bebidas alcoólicas, torcida única era uma ideia. Isso eu digo que nós sofremos porque realmente eu acho que se tratava realmente de um amadurecimento de todos, no sentido de se poder criar condições de aplicar determinadas medidas. Mesmo naquela época, algumas das medidas, elas sofriam muitas e duras críticas. Sim. A imprensa especializada, a imprensa esportiva, muito atuante, com muito espaço, apontava com talvez descrédito algumas das medidas, que efetivamente após acabaram sendo aplaudidas e defendidas e até cobradas, né? Em determinado momento, antes mesmo do Estatuto Torcedor, nós obrigamos, não foram só câmeras de vigilância, foi uma série, é praticamente um sistema de segurança. Quer dizer, é o cadastramento das torcidas organizadas, é a escolta de um estádio ou outro da torcida visitante, ou do início da cidade, inclusive, pegando polícia rodoviária, né, a escolta daqueles ônibus com a identificação prévia deles. Enfim, uma série de medidas que, no conjunto, garantiam a prevenção ou diminuição da possibilidade desses atos de violência. E, nesse sentido, nós já imaginávamos algumas dessas medidas que ainda eram, na época, possivelmente muito antipáticas enfim, com os fatos se precipitando, né, talvez com o sucesso de algumas medidas, em algumas ocasiões os torcedores em geral sentiram o quanto é saudável e o quanto é salutar um ambiente mais adequado ao esporte. Sim. Um ambiente em que as famílias se sentem menos intimidadas de comparecer, em que as crianças, os pais sentem mais seguros de levá-las ao campo. E nesse sentido, na época, quando nós falamos em torcida única, quando na verdade se pensava em suspensão de torcida, é algo que já aconteceu aqui na América do Sul mesmo, e nós achamos realmente extremamente lamentável, triste. Como cidadão, nós gostamos muito de esporte, especialmente o futebol também, e sabemos que essa é uma medida que não pode ser mais triste do que essa. Mas realmente é mais triste, sim, os atos de violência e a consequência dos atos de violência. Em determinado momento em que nós achamos que nós estávamos prenunciando uma piora
da situação. Nós chegamos em determinado momento a ir à imprensa antes de um fim de semana para alertar que algumas medidas de reforço estavam sendo necessárias e nós não estávamos conseguindo convencer todos os atores, por assim dizer, do cenário. Nós alertamos que a preocupação da promotoria era grande e que tudo que estava ao alcance naquele momento tinha sido adotado, mas mesmo assim nós imaginávamos um grande risco. Isso foi antes do episódio dos banheiros químicos, que infelizmente se confirmou. Foi no Grenal, promotoria, porque nós, naquela sexta-feira, tornamos pública uma manifestação de preocupação da promotoria, e naquele contexto em que as coisas pareciam se agravar, nós chegamos a imaginar essa cláusula da torcida única, que na verdade seria uma suspensão de torcida. Algo educativo, no sentido de determinada torcida envolvida num episódio violento de magnitude, ficaria suspensa por 1 a 3 jogos, quando depois retornaria ao estádio se não houvesse um novo incidente. Mas se houvesse depois um novo incidente, aí se duplicaria a sanção, ou assim por diante. Isso teria que ser trabalhado e detalhado, que aliás não é nada fácil, né, porque envolve se definir se do mesmo campeonato ou de qualquer campeonato, se só clássicos, por exemplo, o que poderia ter um tempo maior. Mas de qualquer maneira, acho que o importante foi, e eu mencionei isso, para voltar à cláusula da bebida alcoólica, no sentido de verificar, assim como em determinado momento a exigência de ambulâncias no estádio, ela foi muito criticada. Sim. Muito criticada por diversos segmentos, e depois foi cobrado haver desfibrilador, inclusive, e hoje não só ambulância. Não pode iniciar uma partida sem ambulância no estádio. Não pode. E nós vimos depois, inclusive, as pessoas não só uma ambulância, a ambulância tem que ter desfibrilador, etc. Ou seja, as coisas às vezes podem parecer só ônus, custo, incomodação, mas lá adiante ela pode ser melhor compreendida. E eu acredito que é o exemplo da bebida alcoólica. Eu acho que ela foi... Eu vi muita resistência na época em que nos manifestávamos e vi isso aos poucos e mudando esse cenário. E não é por outro motivo que foi legislado, com coragem pelo deputado, mas foi aprovado, com coragem pelos deputados, mas foi aprovado. E o governador em exercício, de forma muito digna, né, demonstrou altivez ao mudar uma posição que já tinha, inclusive, externado, contrária, e de queria vetar o projeto. Sim. Mas ele externou com altivez que fez isso consultando, inclusive, programas que demonstraram que a grande maioria das pessoas que se manifestaram para determinado programa foi no sentido da proibição, o que antes não se imaginava. Se achava que isso seria uma medida que não teria apoio popular. E ela tem apoio, sim. E isso está ganhando corpo. Felizmente, no Rio Grande do Sul já, inclusive, com lei. São Paulo também tem lei. Minas Gerais tem outro instrumento. E talvez o Brasil todo, de uma forma também bastante simbólica, tenha, através da própria entidade, que é a patrocinadora, que é a organizadora e coordenadora principal dos eventos esportivos, que é a CBF, ela mesma, né, estaria sinalizando Sim. que nos seus eventos ela não quer ofertar bebida alcoólica. O senhor falou recentemente em resistência. Apesar da sanção da lei, ainda há pessoas e segmentos que dizem que não adianta só vedar a bebida, que essas pessoas que costumam fazer, né, balbúrdias nos estados, frequentam bares aos arredores, né, entram bêbados, e que não adiantaria essa medida, que a pessoa pode chegar já alcoolizado. O que o senhor diz disso? Isso é um trabalho extremamente árduo e ingrato, até certo ponto, que a Polícia Militar e os próprios seguranças privados, e enfim, esses segmentos todos, de coibir o ingresso, porque sempre foi passível de ser barrada uma pessoa que está em condições inadequadas para o ingresso em um local de acesso público.
a natureza do evento é privada. Isso há grande confusão sobre isso, mas já tem melhorado muito o entendimento, né? E realmente, um grande show de um grande artista, o Planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul, talvez seja o melhor exemplo, mas qualquer clube social, ele não é obrigado a vender bebida alcoólica e nem é obrigado a deixar qualquer pessoa ingressar de qualquer modo, né? Em determinados locais, há uma vestimenta que limita o ingresso. Enfim, a pessoa estando em estado de embriaguez visivelmente, né, clinicamente constatável, por si só já pode ensejar que seja barrada. O uso do bafômetro, ele realmente é discutido juridicamente, infelizmente, de alguma forma, mas nós já estamos avançando nisso também. E isso é passível de que ela seja barrada. Não poderia, o bafômetro não poderia? O bafômetro pode, ele tem algumas limitações por discussões jurídicas, técnicas, né, assim como tem na seara do trânsito, né, por incrível que pareça. É algo extremamente debatido e a nossa sociedade talvez venha no futuro amadurecer ao ponto de melhorar esses instrumentos. De qualquer maneira, é um instrumento possível, né, com algumas limitações, mas dependendo do estado da pessoa, é completamente passível de ser encaminhada ao juizado especial e de ser vedado o seu ingresso, assim como em diversos outros estabelecimentos isso certamente ocorre, né? A pessoa, dependendo do estado em que está, ela certamente é barrada em algum estabelecimento com show privado, e isso não é questionado, porque realmente é um evento privado. Eu quero também ressaltar que isso também pode ser encaminhado para a esfera federal. Acredito que o Parlamento Federal possa também voltar os olhos para essa questão e alargar, assim como a própria CBF solicitou esse espaço junto ao Conselho Nacional de Procuradoras Gerais, que é um organismo que congrega todos os chefes e procuradores gerais de todos os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal, no sentido de firmar um protocolo de intenções que já está assinado. O senhor esteve essa semana no Rio de Janeiro tratando dessa questão. Sim, usando muito repelente, sim, de tomada no hotel, claro. Enfim, mas tratando dessa questão. E quais são as novidades que o senhor pode nos dar? Nós, realmente, lá atrás, isso também são reuniões que vêm acontecendo já há algum tempo, nós reconhecemos que é uma surpresa favorável que talvez não se imaginasse há algum tempo, né? A própria entidade promotora, com um segmento que é o da bebida alcoólica, que bastante poderoso economicamente, um patrocinador certamente importante, né? Mas diante do quadro que se apresenta, com certeza se está entendendo e as próprias entidades estão enxergando que mesmo com algum importante ônus, né, que seria desagradar um patrocinador deste tamanho, para poder manter o futebol, né, nós precisamos, talvez, algumas medidas que tragam essas dificuldades. Então, nesse sentido, o grupo avançou muito e isso será submetido ao presidente da CBF, né, os diretores estavam reunidos, né, e os promotores de execução desta área de diversos estados que enfrentam essa situação estavam reunidos e nós conseguimos um texto que está aprovado por essa comissão, mas ainda sob censura da presidência da CBF, assim como dos chefes dos ministérios públicos, que devem se reunir agora e esperamos que devam assinar em breve essa medida, assim como na sequência, aperfeiçoamento de diversas outras medidas importantes nessa tão apaixonante e tão delicada atividade. Claro. O senhor citou São Paulo, mas São Paulo, pelo que sabemos, né,
só a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas não foi suficiente para conter a violência. Não sei se dá para traçar um paralelo. Esses paralelos, eles são válidos, com certeza, mas assim como qualquer outra estatística é importante, mas ela tem que ser estudada e visualizada sob diversas óticas, porque a estatística se presta a que se possa pensar e se possa dar uma certa interpretação para aqueles dados estatísticos de mais de um ponto. Então, com certeza, lá no início, quando a gente telefonava para o colega Capês, que na época tratava desses assuntos, hoje são outros colegas, né, nós discutimos se a melhor opção seria acabar com as torcidas organizadas ou cadastrá-las e conviver com elas, tendo mais controle, por assim dizer. E aí ele pergunta qual é a... Assim como a bebida alcoólica, né? Quer dizer, será que essa medida trouxe efeito e existirem episódios que demonstra que não? Sim, qual é a visão que o senhor tem, falando em torcidas organizadas? Qual é a visão que o senhor tem? A visão continua sendo aquela que nos preocupava muito. Essa decisão foi uma decisão muito difícil lá naquele momento. O Rio Grande do Sul estava começando a ter problema com isso, São Paulo já tinha, e não tínhamos outros parâmetros. Fizemos então na época uma pesquisa do que tinha sido feito na Europa, especialmente na Inglaterra, em função dos hooligans, e para nosso espanto, muitas daquelas medidas que eram feitas lá, apesar da enorme diferença de contexto cultural e de poder econômico, nós conseguimos aproveitar muitas das medidas, muitas mesmo. Eu acho que foi importante. E o fato de conversar com o colega Capês e a sinceridade dele para nos colocar que estava repensando o rumo que tinha dado e que talvez adotasse outra posição dali para frente, fez com que nós refletíssemos e nós começássemos o trabalho já dessa forma. Bom, os clubes podem até, e como acontecia, se inclinar por diferentes soluções. Para a promotoria, o que interessa não é exatamente a forma, mas sim o resultado. O que nós precisamos é que, até porque quem tem que colocar em primeiro lugar são os responsáveis, e os responsáveis são uma entidade que é muito esquecida e que agora tem participado mais, mas que deve participar cada vez mais, que é a Federação Gaúcha de Futebol, antes mesmo dos clubes, quer dizer, antes da CBF e a Federação Gaúcha de Futebol, e aí sim os clubes, né, o poder público, que na verdade vinha sendo até muito demandado, ele deve mais cobrar que esses principais responsáveis demonstrem as soluções. Então, se houver ou não, o que tem que ocorrer é que eles têm que estar colaborando e executando todas as medidas de segurança necessárias. Sim. E o senhor está entre aquelas pessoas que acreditam que a bebida realmente, até numa pessoa que esteja calma, que não tem o costume de beber, mas que ela pode provocar e transformar essa capacidade anímica da pessoa? Isso já é demonstrado cientificamente, né? Os médicos, existem vários estudos, existe inclusive na questão do trânsito, né? Isso é extremamente comprovado. E no restante não seria diferente. É claro que aquele cidadão está se sentindo incomodado, assim como o cidadão que vai ao banco lá no início também achou horrível a porta giratória, porque qualquer medida de segurança, né, se o cidadão ele tem alguma necessidade especial de segurança e um poder econômico para adotar, ele vai falar que ele não deve gostar de andar com escolta, etc. Isso é muito incômodo. E a segurança é assim, ela é cara e ela é incômoda. A privada e a pública. Agora, passar na porta giratória pode ser um incômodo, mas muito pior é estar no banco e ter adentrado bandidos com armas pesadas em um tiroteio, estando lá dentro. Sim. Então, da mesma forma, a bebida alcoólica, é óbvio que ela traz, entre aspas, uma injustiça para alguns cidadãos. Na verdade, não é uma injustiça, é um ônus de se viver em sociedade e ter uma série de benefícios. Então, temos os encargos também. Sim. Nós estamos amadurecendo nos direitos, os deveres
nós ainda temos muito que enxergar. Então isso faz parte de um mínimo de viver em sociedade. Óbvio que alguns cidadãos não teriam problema, mas se for conversar com o policial que está lá fazendo o policiamento de cada jogo, ele vai narrar indiscutivelmente, Sim. em qualquer lugar do mundo. Sim. E aqui em qualquer estádio nosso, o quanto o trabalho dele piora por coisas pequenas. Sim. No estacionamento, na fila, Sim. as pessoas com o ânimo completamente adulterado, os freios morais caídos por terra em função do álcool e alterados os ânimos e violento, né? Algumas pessoas podem não apresentar essa... Sim. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu só queria, em 20 segundos, aquele recado para o torcedor, aquele que costuma ir ao campo de futebol. Agora que tu pediste, eu mudei neste momento. O nosso recado sempre era um recado no sentido de dizer que não se apresente embriagado, de que a promotoria vai ser extremamente atuante no sentido de estar junto à Secretaria de Segurança, à Polícia Militar, para possibilitar juridicamente um respaldo para uma atividade forte no sentido de inibir os atos violentos. Mas eu mudei agora. O meu recado torcedor, vamos comemorar essa medida, porque o senhor vai poder ir tranquilamente, ou pelo menos com menos incômodo em função da bebida alcoólica de outros. Então, o senhor que bebe moderadamente vai poder continuar bebendo antes, moderadamente, logo após o jogo, moderadamente, né? E vai poder ter muito menos problema dentro do estádio, né? E tomar até que no caminho do estádio, com as famílias, com as crianças e com os torcedores que gostam de um ambiente não tão tenso, porque as pessoas relatam, os torcedores, muitos deles, né, que até gostam de tomar um ou outro copo, mas também acho que não vão se importar de deixar de tomar um ou outro copo, se isso significar que ao seu redor não vai haver alguém totalmente alterado, mexendo com a sua filha ou puxando para a briga o próprio cidadão. Ok, doutor Renoir Cunha, agradecemos sua presença e nós voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!